Olá, pessoal. Hoje é com imenso prazer que vamos conversar com a Roberta Zarte, ela que é mãe, diretora de um grande grupo educacional, consultora e muito bem casada. Roberta, bem-vinda, né? Obrigado por participar do Seja Herói. Vai ser um prazer compartilhar sua história com todo mundo. E, Roberta, Leonardo, quer começar com a primeira pergunta? Ô, Berta, tudo bem? Pô, você, além de tudo isso que o André falou, você é irmã, pô, de melhores amigos meus e vai estar presente também com a gente. Agradeço muito a tua presença aqui conosco, compartilhando toda a tua história, que é uma história, pô, profissional, assim, muito, pô, de muita relevância. Bom, eu queria que você pudesse começar aí contando aí como é que foi a tua fase da adolescência, com dois irmãos em casa, pais engenheiros, e como é que foi isso? Bom, pessoal, eu queria agradecer a apresentação do André, a amizade do Louro, do Leonardo, né? A gente está junto nessa caminhada há bastante tempo e eu realmente estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês no Seja Herói. Eu acho que é um projeto que é sensacional, acho que pensar no próximo, pensar na educação como transformação e acho que a transmissão de conhecimento, a troca de informações, acho que faz muito parte disso, né? Então eu estou imensamente feliz de poder contribuir e de estar aqui com vocês hoje. E aí, falando um pouquinho da minha vida, de como é que começou tudo aqui para mim, eu não posso deixar de mencionar que eu vim de uma família extremamente tradicional, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é engenheira, eu tinha dois irmãos em casa, era uma família completamente tradicional, eu vou dizer até quadrada, né? Porque hoje, quando eu olho para trás, eu me formei engenheira, meu irmão se formou engenheiro, meu irmão se formou engenheiro, então a gente sempre teve muita foco, disciplina, esforço. Lá em casa eu brinco que o pessoal fala de orçamento matricial, a gente fazia isso há muito tempo em casa, né? Meu pai chegava em casa e dizia, olha, agora vocês, cada um cuida de uma conta, a Roberta é responsável pelo telefone, o Alexandre é responsável pela água, o Carlos André é responsável pela luz, então a gente teve muita disciplina. Isso sempre, eu acho que isso norteou muito do que eu sou hoje, essa disciplina que eu tinha em casa. Mas ao mesmo tempo a gente tinha muita criatividade, tinha liberdade para criar. Então, aos 8 anos, a gente criou um banco, era o Banco Hack, que era Roberta, Carlos André e Alexandre. E eu era muito jovem, muito pequena, eu aprendi a fazer porcentagem em casa, né? Porque o banco, ele cobrava uma porcentagem de 10% ao mês. Vocês pensam, era quase uma agiotagem, né? E a gente começou com isso muito novo, porque a gente tinha espaço em casa para criar. Então, a gente tinha a casinha na árvore, minha casa era bem grande, o jardim extenso, a gente tinha a casinha na árvore, casinha subterrânea, Olimpíadas em casa. Então, eu acho que isso faz muita parte da minha história, conversa muito com o que eu sou hoje, porque tinha essa questão do esforço, da objetividade, da necessidade de ter dedicação, mas também tinha espaço para criar. E no meio de tudo isso, ainda tinha o esporte, né? Que meus pais imaginavam que a gente, além do intelecto, da parte mental da escola, a gente deveria desenvolver uma parte corporal, de atividades. Então, eu brinco que se as pessoas hoje falam que não tem tempo, acho que eu nunca tive. Eu estava pensando aqui esses dias aí, raciocinando e pensando, acho que eu nunca tive um tempo livre. Mas, de certa forma, eu acho que isso é bom, porque quando você tem pouco tempo, você prioriza bem, né? Então, eu acho que essa minha adolescência, junto com os esportes, sempre foi muito produtiva, foi muito boa. Eu brinco que teve uma época que eu fazia vôlei 6 vezes por semana, eu tinha o tênis 2 vezes por semana, eu tinha o inglês 2 vezes por semana e eu ainda fazia futebol aos sábados. E estudava. Então, assim, realmente não tinha tempo para nada, né? Acho que não tinha nem tempo para pensar em besteira, né? Então, eu era uma ótima aluna, porque eu tinha que aproveitar todo o tempo. Todo o tempo que estava E, disponível, eu tinha que aproveitar, né? e olha que engraçado, então as pessoas reclamam de falta de tempo, na verdade não é o tempo, você não falta tempo, falta organização dentro do tempo disponível, né? E hoje eu olho muito para isso, sabe, Laura? Eu falo assim, poxa, todo mundo fala que não tem tempo. Eu acho que a questão é como você prioriza o seu tempo, né? Porque nessa época, com os esportes, eu tinha muita socialização também. Eu acho que conversa muito do que eu sou hoje, da função que eu ocupo, e da liderança dentro da empresa e fora também, com isso, né? Com a forma como você socializa, com a forma como nos esportes, eu via que a gente tinha, se a gente vai falar de soft skills, né? A gente fala que a gente tinha liderança, tinha colaboração, tinha persuasão. O meu time de vôlei não era o melhor, e eu também não era a melhor jogadora.
Eu era só uma grande menina, eu tenho mais de 1,80 m, mas eu não era a melhor jogadora. E na época a gente tinha que, assim, vender rifa, vender bombom para conseguir ir para o campeonato. Então, acho que, assim, essa questão da disciplina, do esforço, sempre fez parte da minha adolescência e foi muito bacana isso. Hoje eu reconheço que esse passado ajudou a construir a Roberta hoje, a profissional, a mãe, a esposa do André, né, que o André falou que eu sou muito bem casada, faz parte do que eu sou hoje como família também. Aí, Roberto, uma coisa é que eu conheço há pouco tempo você, né? Então a gente só está há 11 anos. Então, é, e uma coisa interessante que eu já observei também nos teus pais, que teu pai contou para mim, além da disciplina do esporte, também foi a possibilidade de você e seus irmãos ganharem bolsas, né? Nas escolas devido ao esporte. Isso era uma coisa muito legal, sabe, André? Porque nunca foi uma obrigação. Assim, meu pai sempre deixou claro de que a gente poderia jogar e poderia ter um algo a mais. Então, isso era quase que um reconhecimento, um algo a mais que a gente poderia contribuir e, de certa forma, refletia também na renda da família, né? Então, permitia que a gente fizesse outras coisas. A gente brinca que só um fazendo, a gente pode fazer uma única coisa, né? Mas quando tem dois fazendo, a gente faz o dobro, né? A gente faz o triplo, às vezes, quando a família é maior. E nós, no caso, fazemos 5 vezes mais coisas. Então, isso sempre fazia parte de uma negociação, digamos assim, né? Gilberto, e conta pra gente, na tua adolescência, na tua decisão de qual faculdade seguir, no teu período de faculdade, primeiro estágio, primeiro emprego, a tua ascensão profissional. Conta o projeto um pouco dessa trilha. Bom, como eu contei um pouco antes, antecipei, minha família é toda de engenheiros, então não tive opção, né? Então, se eu for olhar para trás, eu penso que talvez existia dúvida dentro de mim, mas eu nunca expressei ela, né? Porque era basicamente escolher qual engenharia, né? E às vezes eu olho para a questão do empreendedorismo, eu vejo que eu nunca cheguei a pensar nisso lá atrás. Eu pensava somente em ter um ótimo emprego, em ter um ótimo cargo, em ter um poder nas mãos. E acho que isso é uma das coisas que eu olho para trás e penso, poxa, eu não pensei nisso, né? Eu simplesmente escolhi qual das engenharias, né? E aí no início, como eu larguei os esportes pelo estudo, né? Na minha casa não era muito possível a gente estudar e fazer o esporte ao mesmo tempo, porque como eu queria ser sempre a melhor, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu larguei os esportes para me dedicar na faculdade. E aí sobrou tempo, né? E aí eu me perdi. Nossa, eu não tô acostumada com isso, né? Eu tinha tanta liberdade, eu tinha tempo. E acho que uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar na empresa júnior da faculdade para eu fazer alguma coisa a mais, para eu ter um estágio, para eu ter uma experiência. Eu acho que esse foco que a gente diz hoje, foco na experiência, eu acho que isso faz parte de todo o processo, né? Não é somente agora, não é só porque a gente é profissional que a gente tem que ter experiência, tem que ter focar na experiência. Eu acho que quando a gente integra o todo, a gente tem muito mais valor nas experiências, a gente consegue transformar as experiências do que você vive no teu vida pessoal ou vive num momento específico, você consegue transportar isso dentro da complexidade. Então, é uma coisa muito bacana. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já comecei com isso. Eu falei, nossa, eu vou fazer parte da empresa júnior. Aí eu tive acesso a outros colegas, pessoas que estavam mais à frente que eu no curso, né? Então, isso era muito legal, porque eu continuava tendo essa troca, além da questão do tempo, de organizar minha agenda, porque eu conseguia ter... É engraçado você ter menos tempo e ficar mais feliz, né? Mas era o que eu sentia. E um outro ponto é que eu continuava tendo uma certa independência financeira, né? Porque no vôlei eu já vinha com isso, né? Com 15, 16 anos eu já ganhava minha bolsa para jogar, então eu já sentia esse gostinho de ter a liberdade de fazer o que você quer, né? Então essa questão do estágio me fazia muito sentido na época. Se puder contar um pouquinho para a gente, Roberta, os primeiros estágios, a gente tem curiosidade em conhecer como que a Roberta chegou aqui hoje. Como hoje, diretora de um grande grupo, consultora, como que a Roberta chegou até aqui? Bom, André, assim, é uma escadinha, né? Eu não acredito, como eu falei um pouco antes, eu não acredito que nada caia do céu.
Eu acho que você fala muito isso, né? A sorte aparece para quem está preparado, né? E eu realmente acredito nisso. Eu acho que você se esforçar, você estar preparado, faz muito parte do teu destino, da tua sorte. Então, na faculdade, eu procurava sempre ter estágio, sempre estar me desenvolvendo. Na época, eu pensava muito que eu não deveria ficar muito tempo no mesmo estágio, porque eu poderia ter mais experiências nesse meio tempo. E eu fui fazendo estágio a faculdade inteira. E aí, quando chegou lá no terceiro ano, eu percebi que eu não queria mais engenharia. E era um pouco do que a gente conversava antes, assim, sobre como lá atrás você às vezes não tem todas as respostas, né? Você vai descobrindo ao longo do caminho. E eu percebi que eu não queria engenharia. Só que eu cheguei em casa, falei com os meus pais e meu pai me deu uma dura. Meu pai falou: primeiro você termina a engenharia, depois você faz outra coisa, né? Simples assim. Aquilo foi um baque porque eu pensei, poxa, né? Meu pai sempre me apoiou tanto, né? E no fundo, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu terminei a faculdade e aí, com essas questões do vôlei que eu falei, da socialização, da liderança, da persuasão, eu fui escolhida para ser presidente da comissão de formatura. Aí, isso também me trouxe muita bagagem, né? Porque eram 150 formandos, 150 expectativas. Então, quando a gente fala de expectativa do cliente, ou do olhar do cliente, eu vejo isso lá atrás já, né? Que isso já era uma centelha do que vinha acontecendo. E terminou a faculdade, eu fui fazer aquele work and travel, porque também era um sonho estudar fora e conhecer outras culturas. E aí eu levei um primeiro baque, né? Eu não passei na prova. Então eu fui parar lá na Pensilvânia, em Pittsburgh, sozinha, sem nenhum amigo, uma condição totalmente adversa, não era nada daquilo que eu esperava. E aí vem a força, né? De você ter coragem e perceber o empoderamento que tem dentro de você, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente tem tudo na mão, quando a nossa vida é toda organizada e planejada, a gente não percebe isso, né? E nesse momento eu senti essa mudança. Eu vi que eu poderia fazer um algo a mais, porque tinham colegas lá novos que não falavam inglês, e naquele momento eu podia fazer algo a mais, não só por mim, mas pelos outros, né? Então, acho que ajudou a construir também isso daí, essa questão da liderança. E aí, voltando de lá, tá, eu vi que eu realmente não era meu negócio, engenharia e tal. Eu cheguei e falei, pá, então tá bom, eu me formei e agora eu não quero mais ser engenheira. E aí eu fiquei 6 meses ali pensando o que eu ia fazer, né? E aí, nesse meio tempo, eu estava lidando com as questões dos finais da comissão de formatura, aí tinha sobrado dinheiro, a gente estava aplicando aquele dinheiro, a gente fez doação com esse dinheiro, a gente fez diversas coisas legais, e um amigo meu precisava de um emprego. E ele disse, Roberta, você fez um estágio lá atrás que talvez seja uma oportunidade para mim. E eu, pá, mas eu vou ajudar esse cara, né? Eu liguei para pro meu antigo empregador, falei que eu tinha um amigo que queria um emprego e tal. E esse cara falou, olha, daqui 3 semanas eu tô em Curitiba, e aí a gente pode conversar com esse teu amigo e tal. Só que em 3 semanas ele arrumou um emprego. E eu pensei, nossa, o que eu vou fazer com isso, né? Aí eu peguei, no dia, vou na entrevista. E fui nessa entrevista. E aí, de novo, né, André, às vezes não é o que a gente imagina, né? Às vezes a gente não tem o total controle. E eu acabei aceitando aquele emprego, e era um emprego de gestão de projetos, gestão de obras, o que acabou me impulsionando para o meu segundo emprego, que era uma empresa multinacional também, uma das maiores empresas do mundo, que me levou a sair de Curitiba, então me levou de novo a uma mudança, né? Então, eu acho que, assim, às vezes a gente não percebe a sutileza das coisas, né? E é uma das coisas que eu penso hoje, que a gente investe pouco tempo em reflexão, em olhar para dentro e conseguir enxergar realmente os pontos nossos que estão nos levando a algum lugar, né? Às vezes a gente vai deixando a vida levar, e vai levando e vai indo, e na verdade não. Se a gente for observar, todas as nossas ações e aonde a gente está hoje fazem parte do nosso passado também, né? Então, todas as nossas escolhas, elas fazem o que a gente é hoje, né? E às vezes não são escolhas óbvias, né? Porque eu vi que tudo nisso que você fez, sempre teve bastante atividades na tua adolescência, depois na faculdade, você na universidade tentou também ter bastante atividades,
Mas como é que você conseguia, com pouca experiência e pouca maturidade, se organizar tudo dessa forma? O que te despertou, né, essa organização do teu tempo e essa vontade, na verdade, de aproveitar bem o seu tempo? Sabe, Laura, que eu sempre pensava que eu preciso aproveitar o tempo. Porque como eu nunca tive tanto tempo, eu guardava naqueles momentos que eu estava presente, sabe? Eu acho que quando a gente fala de estar presente hoje, assim, no momento da aula, eu sabia que ou se eu aprendia naquele momento ou não tinha tempo depois. Então eu conseguia ser mais efetiva. Se eu fosse efetiva na sala de aula, eu não precisava estudar tanto depois, eu não precisava perder a madrugada fazendo aquilo. Ou se eu fosse muito bem na hora do meu trabalho, eu não precisava depois voltar e revisitar tudo isso. Então eu sempre tive na minha cabeça, eu brinco que eu não como nada que eu não tenha problema de engordar com isso. Então, para o tempo também, eu não gasto tempo no que eu acho que não vai me trazer resultado. E isso é uma grande verdade, você focar em resultado. Só que hoje, na minha condição atual, eu me deparei de que resultado não é somente isso, sabe? Mas eu sempre tive na minha cabeça, desde mais nova, de que resultado era importante. De que se eu fizesse as coisas bem feitas, eu não teria que fazer de volta. Não sei se eu te respondi, Legal. né? Não, respondeu sim. Na verdade, você se ocupava para você aproveitar melhor o teu tempo disponível. Isso é uma forma de você enxergar melhor, porque quando você falou que você não tinha você tinha o tempo todo, você se perdeu. Você não é que você perdeu no sentido de perder na vida, mas assim, você não soube o caminho tomar, né? Porque você já começou a perder tempo e o teu tempo que você tinha era pequeno, agora tornou-se curto, longo para poucas coisas, né? E assim, sabe, Leonardo, eu pensava sempre assim, porque na época que eu tinha muito tempo, aquilo começou a me fazer mal, porque daí eu comecei a procrastinar. Aí chegava perto da prova, eu não tinha estudado, aí chegava, eu bagunçava uma matéria com a outra, aí eu tinha tanto tempo para fazer aquilo que de repente eu deixava o projeto para a última hora, então aquilo começou a me fazer mal, e assim, eu acho que quando, por exemplo, quando eu tinha o esporte na adolescência, eu tinha grandes focos, né? Eu queria ser muito boa no vôlei, apesar de eu não ser a melhor, eu queria ser muito boa naquilo. Eu queria aprender a falar inglês. Eu queria na escola, eu queria tirar 10. Então eu tinha grandes focos e aquilo fazia com que eu aproveitasse melhor o tempo, porque eu tinha muitas coisas para fazer, mas assim grandes focos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que veio da minha família de herança, essa questão de foco, né? De você ter um objetivo e você ser o melhor do que você pode naquilo. Não basta você ser mediano, né? Roberta, mas no teu caminho profissional, a sua organização, enfim, a tua disciplina, foi o que fez a grande diferença ou existiam outros fatores também que fizeram a diferença? Sim, André, eu acho que de início, de arrancada, a disciplina fez a diferença. Mas se eu for olhar hoje para o que aconteceu até o momento, eu acho que existem outras coisas. Essa questão que eu comentei um pouco dos soft skills lá de trás, da sociabilidade, da questão de adaptabilidade, da forma como olhar as pessoas, eu acho que isso fez uma diferença também, sabe? Porque como eu escolhi o caminho da liderança, a liderança diz muito sobre os outros, né, também. Não adianta você querer entregar se o seu time não entrega, né? Então você tem que estar junto com o seu time o tempo todo. Então isso acabou que chegou um dado momento que eu percebi que eu não conseguiria fazer sozinha. E aí eu voltei lá atrás, voltei lá no vôlei, quando eu talvez eu fazia melhor defesa, mas a minha colega talvez não fizesse melhor ataque naquele momento, e você tem que aceitar, né? Porque tem diferenças, né? Não é todo dia que a gente está 100%, não é todo dia que os nossos colegas estão 100%, né? Ou as minhas debilidades talvez fazem o complemento com você, por exemplo, né? Então acho que eu comecei a me dar conta de que existia um ecossistema, que não era só eu. Eu acho que isso fez uma grande diferença, como eu falei. Então na arrancada, esse foco, essa disciplina me trouxeram até um patamar onde eu percebi que eu não conseguiria sair desse patamar se todo mundo não caminhasse junto. E aí que foi uma sacada, eu falei, poxa, não adianta só você ser sozinho, né? Quando a gente fala de sociedade, não adianta você ter uma grande riqueza quanto os demais não têm, por exemplo, né?
Então, eu comecei a me dar conta dessa questão aí, sabe? Legal, Rô. E no teu caminho profissional, nesse grande grupo, que é um dos maiores grupos do mundo, você começou como engenheira, a parte de obra, quais foram as virtudes dessa profissão? O que que você tem para compartilhar com a gente? Enfim, continuando tua trilha. Assim, André, eu posso dizer que nesse momento, nesse grupo, eu tinha muita coisa legal. Eu tinha um baita do emprego, eu tinha reconhecimento, eu tinha um poder que eu estava buscando e que depois eu percebi que não era só aquilo. Não adianta você ter poder, você tem que ter um conjunto de coisas. E quando chegou num momento bastante, talvez, de inflexão na minha carreira, foi quando eu tive uma trombose. Então foi lá quando eu era bastante jovem ainda, né? Então eu estava em ascensão, estava crescendo. Cada ano, como era um grupo grande, cada ano tinha um cargo, uma mudança legal. E lá pelas tantas eu me vi doente. E naquele momento eu refleti, porque o meu médico ele chegou e falou para mim: quase perdemos Roberta. E aquilo fez assim, eu falei: meu Deus, mas eu sou jovem, eu estou começando a minha vida, eu tenho uma carreira brilhante. Como é que isso acontece, né? E aquilo me pegou de surpresa, porque eu realmente nunca imaginei que eu poderia ir tão cedo. E aquilo ali fez um clique na minha cabeça que eu ainda demorei 2 anos para completar esse ciclo, né? E aí, quando eu era gerente de manutenção nessa época, então eu cuidava de 90 lojas, 24 horas por dia. Você estava comigo, você sabe como que era isso. Então, era o tempo todo telefone, gente ligando. E aí chegou um momento que aquele sucesso não pagava o meu sono. Eu cheguei um momento, eu me lembro muito bem desse dia que eu cheguei para você e falei: André, se eu ganhasse metade do que eu ganho hoje, eu estaria mais feliz. E a gente conversou e eu decidi sair da empresa. Sair sem emprego, sem nenhum tipo de benefício. Eu falei: não, eu tô indo embora. E eu me lembro que meu líder na época não acreditou. Ele me ligou no dia seguinte e falou: Roberta, só para eu entender, o que que você quer para ficar e que cargo que você quer? Eu falei: acho que você não entendeu, Carlos. Eu tô indo. Então, acho que assim, aquilo ali fez um clique na minha cabeça. E aí a gente fala de novo, né? A sorte aparece para quem está preparado. Aí não se passou um mês, me chamaram num grupo educacional, que eu não tinha muito conhecimento sobre eles, e aí mudou da água para o vinho. Vocês imaginem que de um momento eu falava de vendas de varejo, de que não, a loja não pode parar, você perde tantos mil reais se você está parado, para um grupo onde, na primeira reunião, eu me lembro muito bem hoje, que o superior provincial levantou, era um senhor, assim, né? Aquele cabelo mais desalinhado. Ele estava de sandálias e uma roupa social e sandálias. E ele disse assim: vamos começar a reunião com uma carta de Timóteo a São Pedro. Aquilo me caiu como eu falei: meu, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Então a gente rezou um Pai Nosso, agradeceu ao Divino. Então aquilo foi uma disparidade na minha vida que eu falei: meu Deus, existe um outro mundo. Não sei se é bom ou ruim, mas é um outro mundo. Então acho que a disposição para mudar também faz parte, né? Quando a gente olha nas sutilezas dessa adaptabilidade, também faz parte, né? Então foi um momento que eu demorei um pouco para cair a ficha, porque eu vinha de um outro ritmo, e aí eu entrei num ritmo onde eu tinha acesso à educação, que era uma coisa que vinha me incomodando, porque eu acho que experiência é importante, ela é, eu acho que faz a diferença, faz, mas eu acho que o conhecimento de outras formas também faz parte de mim. Então, eu sentia falta disso nesse grupo anterior. E aí na educação no grupo educacional eu tinha esse acesso. E é legal porque a gente fazia vários cursos e vários cursos focados assim muito mais no aspecto interior, na reflexão, no quem é você, você faz parte da nossa missão, o porquê que você está aqui. E eu me lembro muito de um curso que eu fiz lá em Florianópolis, que foi uma imersão de uma semana. E aí, num dos dias, eles pediram que a gente escrevesse, né? Então, cada um tivesse seu papel lá e escrevesse a sua lápide, né? O que estaria escrito quando você se fosse? E aquilo me tocou de um jeito, eu falei: putz, né? E aquilo que estava escrito deveria ser o que as pessoas pensam sobre você, né? O que você deixou de legado, o que você contribuiu, né?
Então, assim, esse momento foi muito, muito forte para mim, porque aí eu volto a falar, né? Resultado não é tudo, né? A gente tem as pessoas do outro lado, né? Então, acho que a gente está aqui para se conectar muito mais do que entregar o resultado, né? Então, como é que você faz o balanço disso, né? E esse grupo me deu muitas oportunidades, assim. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Dom Cabral, e é uma das 10 melhores escolas de negócio do mundo. Então, acho que isso também foi um clique que deu na minha carreira, do tipo, beleza, vou mais um step. Então, e eu me lembro muito que um dos professores disse assim, na primeira aula, era uma aula sobre confiança. Você imagina eu vindo daquela cabeça de resultados, tendo o primeiro contato com esse mundo, essa coisa diferente do introspecto, e aí fui para uma aula de confiança e ele me fala, não existe confiança sem fragilidade exposta. E eu acostumada a ser uma pessoa séria, que tem que ter resultado, uma pessoa sisuda, e aquilo começou a me reverberar dentro, e de certa forma isso daí que ajudou a moldar o que eu penso hoje, sabe? Então acho que a gente não está livre, não deve nunca se livrar dessa transformação, né? Se lá atrás, quando eu comecei em engenharia, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu acho que ao longo do tempo você vai se dando conta, né? E acho que a grande questão é ligar os pontos, né? É saber o que você está fazendo, por que você fez, o que isso impacta. E hoje eu penso que a questão da liderança faz muito sentido nisso, né? Acho que como é que você ajuda a transformar. E aí, quando a gente fala de educação, que é essa questão do ser herói, do trabalho que vocês estão fazendo aqui, é muito assim, como é que eu transformo o meu entorno, né? Ainda mais com a questão do digital, como é que eu potencializo isso, né? Então, acho que muito legal, assim, conversa muito, esse convite que vocês fizeram hoje, conversa muito com a minha proposta de hoje, assim, né? Roberto, e essa ponte da sua adolescência até o momento atual, tá? Lá atrás, você planejou isso? Você já sabia que ia acontecer isso? Você tinha imaginado qual ou as coisas foram acontecendo e você foi matando as missões diárias, né? Fazendo missão atrás de missão para chegar até aqui. Eu acredito, assim, que a gente tem que ter um plano, existe um planejamento, mas ele é uma trilha, ele não pode ser um trilho, né? Então, você tem que perseguir algo, porque quando eu falei de esforço, de determinação, é você perseguir algo. Mas acho que uma das sacadas é você conseguir adaptar isso, né? Porque eu me lembro que lá atrás, quando eu entrei nessa primeira empresa de varejo, eu imaginava, nossa, agora eu vou ser supra-sumo aqui. E aí chegou num dado momento que aquilo ali não estava me realizando, que aquilo ali não estava pagando o meu sono e que aquilo estava me fazendo mal. Então, eu acho que é você conseguir mudar o rumo da sua vida, faz parte disso também, sabe? Porque às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e quer ir até o final com aquilo, né? E acho que olhando para esse mundo, para adaptação hoje, para o mundo como o mundo está complexo e mudando, a gente precisa mudar, acompanhar isso, né? Então, olha como... E você se sente hoje uma pessoa de sucesso? Mas com certeza, mas com E, certeza. e E o olha, sucesso não é igual o que era antes. então, isso que ele está falando. Você tinha um emprego, pô, teu sonho estava crescendo e tal, mas não era feliz. E você saindo desse emprego, foi fazer outra coisa. Hoje você é feliz e você vê que você teve sucesso da mesma forma. Né? E é uma coisa, né, Nelorda, que a gente não percebe, como eu falei, a gente passa pela vida às vezes batido, né? A gente vai se dar conta lá quando vai escrever a lápide, né? Falar o que que eu realizei, o que que na minha bagagem, na minha mochila me importa, né? Eu até tava brincando que esses dias aí eu tava mexendo no meu computador e meu computador tava muito cheio de arquivos e tal, e eu gastei um tempo para organizar isso, e eu falei assim, Roberta, eu vou parar de guardar isso daqui porque isso aqui não faz sentido. E aí, quando eu vi, eu tinha mais de 100 gigas e mais de 40 deles eu não ia usar nunca. Então, assim, o que que você carrega na sua bagagem, né? Às vezes ela fica tão pesada que você perde a mobilidade ou perde a força, porque você não percebe, né? Você passa batido. Roberto, e se você fosse passar uma mensagem para a Roberta que tinha 16 anos, o que você falaria para ela agora? Diria a ela para continuar sendo curiosa, porque eu acho que a curiosidade movimenta.
Eu diria a ela para ela se escutar mais. Eu acho que, como eu disse um pouco antes, o que é o sucesso para uma pessoa não é sucesso para todo mundo. Isso não é uma verdade. Teria dito ela para ela se cobrar menos. E, assim, nesse sentido, tratar ela como ela trata os outros. Porque, às vezes, a gente é tão gentil com os demais, mas a gente não é gentil com a gente mesmo quando a gente erra ou quando a gente erra, a gente se culpa. E essa culpa não precisa acontecer. Ela pode ser mais leve, né? Hoje é permitido errar, né? E eu acho que o último ponto que eu diria a ela se desprenda dos modelos. Viva com equilíbrio, viva a sua verdade. Acho que seria é filosófico isso, né? É meio profundo, mas eu acho que são conselhos que talvez ela não compreendesse naquele momento, mas que num dado momento da vida isso vai fazer sentido. A Roberta, os seus 17 anos, teria saído da engenharia? Acho que ela não teria coragem, a coragem que a experiência dá. E eu acho que aí, Leonardo, a questão toda assim é como é que você transforma isso. Como é que você faz a engenharia fazer sentido para você, sabe? Porque hoje eu vivo no meio da engenharia, mas eu vivo muito mais na questão da gestão, da liderança, da transformação de pessoas do que efetivamente a engenharia é talvez um dos meios, mas não a minha entrega final, sem dúvida. Legal, Roberto. A gente quer agradecer a tua participação. Muito obrigado por compartilhar. Então, uma história resumida. Eu sei que tem muito mais, né? Tem mais coisas que o tempo é curto para a gente contar toda a história. Mas é legal você compartilhar a história e justamente a ideia é você mostrar que o caminho é difícil para todo mundo, né? Basta acreditar, basta muitas vezes se você não tem a experiência ou não tem um conhecimento, buscar esse conhecimento, buscar essa experiência, que as coisas acontecem, né? Mas eu queria agradecer a vocês, né? Como eu disse antes, eu disse mais de uma vez, eu acho que esse projeto é lindo, fantástico, e assim, eu estou muito feliz por poder participar. E quem sabe a gente volta numa outra edição só para eu contar as coisas boas, né, André? Isso, isso. Olha, Loura, tem gente que ficou com medo agora, né? Ou trazer já para a Isadora vir contar aqui, né, sobre a mamãe e o papai dela. Com certeza. E assim, ela também é uma grande mudança na minha vida. Acho que mais uma mudança que a gente tem que acolher e amar e desenvolver. E é uma oportunidade de educação também, né? Então tá bom. Muito Obrigado, obrigado, muito Roberto. obrigado pela Obrigada, sua pessoal. participação. Fique bem aí e manda um beijo para a Isadora também, que é a filha de vocês, né? Que eu gosto muito dela, eu amo muito ela também. Vai deixar. Obrigada. Valeu, Roberto. Muito obrigado, hein?